quando você diz não, quando era criança, os seus pais ficavam agressivos, virava maior confusão. O não sempre estava vinculado ao conflito. Então, assim, os pais chegavam para você e te pedem para você fazer algo. E aí você fala, eu não quero, eu não vou. A mãe, você vai num lugar, aí você fala assim, eu faço isso com minha filha às vezes, dá um abraço no seu tio, ou dá um abraço no seu avô, em alguém da família. Aí a criança diz assim, eu não quero. Aí já vira maior confusão, né? Os pais reagem com agressividade, briga, e tudo aí a criança entende. Não acaba com a paz, não gera conflito. Aí todas as vezes que alguém na vida adulta te pede algo, você acha que o não vai gerar confusão, vai gerar conflito, a pessoa vai arrumar razões para te atacar, para te agredir, você vai ser perseguida. Aí você, com medo desse conflito, você diz sim. Certo? Medo de conflito. Você diz não com medo de conflito, Elisângela? Já disse muito, hoje não mais. Sim, já evoluiu, já. Certo? Agora, a Cristina. Qual que é o seu número, Cristina? 9. Deixa eu pegar o 9. O 9 é que tem uns que são bem parecidos, né? É culpa induzida. Pode mudar, então? Pode. 10. 10. Compulsão à repetição. Aqui funciona assim, ó. Compulsão à repetição. É quando, diante do não, a criança recebe frieza, indisponibilidade. Você falou não, a pessoa se afasta. Foi até o caso que eu dei do rapaz que o pai pediu dinheiro, o filho não quis dar e o pai se afastou. Então seria assim, ó, toda vez que a criança diz não, aí tem o isolamento. A pessoa se afasta e não quer dar atenção, que retira afeto. Aí a criança faz o quê? Fica tentando reconquistar o afeto, aí fica nesse ciclo, repetindo, tentando reconquistar. Seria um caso até que algum de vocês deram, que na hora que fala não, aí a pessoa se afasta, Eliuma. E aí o que acontece? Aí fica tentando explicar, fica tentando reconquistar, fica tentando dizer, não, mas eu falei não por tal motivo, porque toda vez que essa criança ela dizia não, os pais retiravam afeto, ficava sem falar com a criança. Você já deve ter passado por isso. Fecha a cara, aí os pais têm momentos ali que dá carinho, amor, mas porque a criança disse não, aí já não dá mais carinho, não dá amor, e aí a criança fica tentando reconquistar. Eu lembrei até uma cena assim, ó, de casa, a criança, ela limpava a casa, tal, aí a mãe fala assim, olha, limpe tal lugar, e a criança questiona, fala, mas ali não dá, não sei o quê, aí a mãe pega, vai lá, faz o serviço, mas fecha a cara, para de se comunicar, para de falar, e a criança fica tentando reconquistar. É a compulsão à repetição, Elisângela, que é Eliuma, que é tentando reconquistar a pessoa. Agora, você disse não para uma pessoa, a pessoa fecha a cara para você. O que é que você faz? O que, Cleusa? Dependendo da pessoa, eu ignoro. Sim. Tô nem aí. Mas e se a pessoa fechou a cara? Você falou dependendo da pessoa, mas então se for uma pessoa que você valoriza? Não, se for uma pessoa que valoriza, eu vou tentar reaver, mas também não significa que eu vou voltar atrás, né? Mas pode ser que eu estude um pouquinho mais.
né? Agora, se eu, dependendo da pessoa, assim, da situação, se fosse há um tempo atrás, eu ia sofrer muito, né? Mas hoje, não mais. Sim, porque o perigo, às vezes você até avalia a situação, você vê que o seu não foi coerente, mas faz como a Ilma disse, aí tenta compensar. Tenta compensar de outra forma, entendeu? Você disse não para a pessoa fechou a cara, mas é uma pessoa importante para você, você avalia, você vê que é coerente seu não, aí você sustenta o não, né? Você não volta atrás, mas de qualquer forma você tenta agradar a pessoa, e a pessoa vê que a sua tentativa de agradar está vinculada àquele não. Ou talvez você dê um presente para a pessoa, você fica boazinha com aquela pessoa, e a pessoa percebe que você está boazinha não porque você estaria naturalmente, mas você está boazinha porque você disse um não para ela. E aí você até sustentou o não, mas olha como influenciou seu comportamento. Porque aí você fica, né, tentando agradar a pessoa. É a questão desse aqui que a Cristina colocou, compulsão à repetição, né? E esse comportamento que você tenta agradar a pessoa, que é onde está fragilizado, pode ser frágil, por quê? Porque nesse momento a pessoa pode te fazer um outro pedido. E agora, sua resposta está emocional. E aí a probabilidade de você dizer sim, aí você disse, não, eu mantive o não. Na verdade, você não manteve de fato o não, assim, integralmente, autêntico, porque você sustentou aquele não, mas agora aqui, esse outro não, você não sustenta, você diz sim. Você nem precisa sustentar, porque você já fala sim. Por que você fala sim? Porque você sentiu o impacto emocional da reação da pessoa, de ter fechado a cara. Pode sim tentar agradar a pessoa, tudo que alguém é importante para você, mas se a pessoa fazer um novo pedido, você tendo essa clareza, você não vai dizer sim, você vai avaliar de novo, e se for um pedido incoerente, você vai falar não novamente. Porque a ideia é falar um não, é falar um sim que seja justo, que seja coerente, um sim autêntico, e não falar um sim por questões de traumas emocionais, porque senão você fica vítima desse sim. Você olha, a pessoa te faz de novo um segundo pedido. O nome do número 10 é compulsão à repetição. Por quê? Porque você repete, entendeu? Repete a fragilidade. Você disse o não, tentou agradar, você começa agora a tentar reconquistar a pessoa, aí a pessoa te faz um pedido, aí você diz sim, que na verdade era para dizer não novamente. Aí pode continuar o ciclo, a pessoa fica mais chateada, porque você vai despertando um grupo dentro da pessoa, a pessoa fica mais chateada, aí você de novo tenta agradar, aí a pessoa faz o pedido, aí você fala um não, a pessoa fica de novo Hulk, cada vez o negócio vai escalando. Agora, se você dá um não coerente, e a pessoa fica chateada e você banca ou não, você segura, deixa o tempo passar, mais para frente a pessoa vai olhar, vai analisar e vai dizer, poxa, o não dela foi coerente. E aí o que acontece? Essa pessoa volta, mas essa pessoa volta te admirando, porque vai dizer, olha como você colocou limite, olha como você me protegeu, olha como você foi forte, e não alguém fraco. Porque quando você fica tentando agradar, é como se você estivesse aceitando a sentença de que você deu um não errado. É forte, né, gente? Muito forte.
Eliuma. 27. 27. Ninguém falou 15? Eu tô querendo falar o 15. Eu vou dizer do 15. O 15 acho que é o meu. 27. Deixa eu achar o 27 aqui. 21. 25. São 31. Tá vendo como é profunda essa matéria? Pessoa a gente estudar profundo cada causa, Elisângela. Vínculo traumático. É parecido com outro, mas quando você é boazinha, a mamãe te ama. Quando você diz sim, você é boazinha. Quando você diz não, você é uma pessoa ruim. E aí, para ganhar afeto, você cede. Esse aqui é muito interessante. Quando você diz da vida adulta, quando você diz sim, aí você fica esperando o elogio. Aí, se a pessoa te elogia, aí pronto, você está presa no vínculo. Você fica com dificuldade de dizer não para essa pessoa. Porque você diz sim na intenção de ganhar o que, Elisângela? Reconhecimento. Ganhar, quem fez o curso das 5 linguagens do amor, ganhar palavra de afirmação. Beatriz, eu vou te pedir algo. Se você diz sim, aí eu falo, Beatriz, você é o máximo. E aqui é interessante, Cleusa, porque nesse aqui, a pessoa, viu, Eliuma? A pessoa te coloca assim, ó. Olha como que é a técnica que pega você. Olha, eu estou com uma situação aqui, Eliuma, Cleusa, Elisângela, Rosângela, que só você, todo mundo disse não, mas eu tenho certeza que só você pode dizer sim. Só você vai conseguir me ajudar. Aí você diz sim, para quê? É por isso que é parecido com de decepcionar. Aí você diz sim, mas na verdade é esperando o elogio, nesse caso aqui, né? Aí você faz, aí a pessoa te elogia, a pessoa diz, nossa, eu sabia que eu podia contar com você, você é ótima, você é o máximo. Aí você abre o sorrisão. Quando essa pessoa vir te pedir de novo, como que você vai dizer não para essa pessoa? Porque você quer o elogio. E aí olha o que é pior. E se essa pessoa não elogiar? Aí você fica mais se sentindo enganada. A pessoa te pediu, olha a confusão que dá isso, Cleusa. A pessoa te pediu algo, você diz sim, aí a elogia, você sente o máximo. Aí a pessoa te pede de novo, você vai dizer sim, porque se você dizer não, você vai perder esse reforço positivo. Aí você diz sim, só que agora a pessoa não te elogia. Aí você faz o quê? Aí você se sente mal, porque você não se sente suficiente. Josilda, qual é o número que você vai falar, Josilda? Número 12. O 12 é medo de rejeição. Sim, é quando você diz um não e a pessoa te rejeita. A pessoa passa... eu passei por uma situação interessante aqui, para dar um exemplo desse medo de rejeição. Eu estava no OBS, numa época, e eu atendia com agenda. Na quinta-feira, bateram na minha porta, era uma pessoa que eu conversava bastante, era uma amiga ali e tal. Aí essa pessoa falou assim, eu vou pedir para cancelar sua agenda de amanhã, porque eu vou fazer um evento aqui e eu gostaria que você me ajudasse. Aí eu falei, como assim cancelar minha agenda? Hoje é quinta, os pacientes vão vir, não vai dar tempo. A gente liga para os pacientes e os pacientes não atendem. Não tem como cancelar a agenda. E outra, eu tenho uns compromissos, eu fiz uns planejamentos de atender aquelas pessoas. Aí eu falei, não. Aí a pessoa falou, tudo bem, então, se você não pode ajudar, não tem problema. A pessoa falou, não. Gente, aquela pessoa, por 6 meses, não olhava mais na minha cara, não. Passava, cumprimentava as pessoas, quando chegava na minha vez, pulava. Passou a minha irritação, falar com aquela pessoa, a pessoa virava o rosto. Depois de muito tempo, a pessoa passou a falar. Ou seja, ela passou a me rejeitar. Mas como eu não tenho medo de rejeição, às vezes eu até pensei um a menos para me desgastar.
Tá bom, vai falar comigo, valeu o que a Cristina falou. Não quer falar comigo, eu banquei a rejeição dessa pessoa. Depois de muito tempo, essa pessoa veio e passou a falar comigo e passou a me olhar com um olhar de admiração, que eu banquei, né? Eu banquei essa pessoa, me viu como alguém poderoso, como alguém forte, não como alguém fraco. Mas que? Porque eu não tinha esse medo de rejeição. E muitas vezes você diz sim com medo da pessoa te rejeitar. Se a pessoa te rejeitar porque você falou um não coerente, é porque essa pessoa é infantil, entendeu? E você se mantém como uma pessoa madura. Agora, se você dizer sim, querem dizer não, aí quem está tendo comportamento infantil é você. Aí talvez você e a outra pessoa está infantil. A ideia é amadurecer, sair desses ciclos infantis, Rosângela e Larissa, e ir para um ciclo maduro. Uma pessoa madura, ela vai dizer sim ou não com base na coerência, com base no que é viável, e não vai dizer sim ou não com medo do comportamento infantil do outro. A pessoa é infantil e você está infantil também, se você falar um sim, ou não dizer não. Baseado na teoria, não sou eu que estou falando, tá? A gente está estudando aqui, e a gente vê que vários estudiosos, tem mais estudiosos, é porque é pouco tempo. Então, quando você passa a falar não com autenticidade e um sim com clareza, significa que você amadureceu. E é tão interessante, se você pegar umas pessoas assim de mais idade, que eu já fiz essa pesquisa, 60, muitos vão dizer, antigamente eu tinha essa dificuldade, eu não tenho mais. Por quê? Porque amadureceu. Então, todos nós precisamos amadurecer. Eu quero o número 17. 17? Você quer o número 17? Eu quero. Mas será que você pode? Não sei. Tem esse número 17? Vou dizer sim para você, Larissa. 17. O 17 pode ser o 15, que você falou que queria O falar, e 15? eu fiquei curiosa. Ah, o 15 ficou curioso. Gente, o 15, ele é muito interessante. Eu me identifiquei com o 15, a Larissa pediu, que é dívida afetiva. Esse funciona assim, ó. É que na infância, os pais dizem assim, ó, depois de tudo que eu fiz por você, né, os pais que chegam e falam assim, eles dão muito valor pelo que faz. Eu te carreguei na barriga por 9 meses. Né? Aí o que acontece? Aí você tem uma dívida com esses pais. Aí o que acontece? Você tem dificuldade de dizer não. Por quê? Porque você é grato por tudo que eles já fizeram. Aí na vida adulta acontece assim, ó, Cleusa, uma pessoa faz uma coisa por você, né? Foi aquele exemplo que eu dei, coisas pequenas até, vai fazendo coisa por você, aí você fica se sentindo na dívida com aquela pessoa. E aí quando a pessoa te pede algo, como é que você vai dizer não? Eu não posso negar quem cuidou de mim, eu não posso dizer não para quem me ajudou, eu não posso dizer não para quem esteve junto comigo todo esse tempo. Então, a criança, né, e você adulto, você passa a ter essa dívida. E ali tem aquela voz interna, né, de que se a pessoa faz algo por você e você depois não fizer por ela, é como se você fosse uma traidora, uma ingrata, uma desleal. E aí você começa a dizer sim para reduzir esse saldo devedor. Se a pessoa fez algo por você, né, sim, você pode ser grata, você pode fazer algo pela pessoa também, mas se essa pessoa te pediu algo que você não está com condição, você não pode, você não é obrigado a fazer. Você não tem dívida afetiva, você não tem dívida com as pessoas. E olha que interessante, que esse dívida afetiva vai fazer você falar muitos nãos, mas é um não falso. Seria assim, ó, a pessoa vem me fazer um favor.
que eu estou precisando. A pessoa me oferece, Cleusa. Aí eu digo para a pessoa assim, ó, Nilma, não precisa fazer, não. Aí você quer me ajudar, eu digo, não precisa me ajudar, Elisângela. Por que que eu não quero, Rosângela, a ajuda e não quero o favor da pessoa? Para não ficar com dívida. Porque eu sei que se essa pessoa depois me pedir algo, eu vou ter dificuldade de dizer não. Então, existe 2 nãos aqui. Existe o não imaturo. Olha lá, um não imaturo. Eu estou falando não, mas é uma imaturidade. A pessoa me oferece algo e eu digo não porque eu estou antecipando uma possibilidade de dor. Eu não estou dizendo um não maduro. Aí Lilma falou assim, olha, Elvio, eu vou, um exemplo, eu vou te enviar aí um Pix pelos livros que você me vendeu. Aí um exemplo, tá, Lilma? Aí eu digo assim para ele, não, Lilma, não precisa. Ela falou, vou te enviar um valor a mais. Eu digo, não precisa não. Ela falou, o livro foi bom, vou te enviar um valor a mais. Eu digo, não, você não me envia esse dinheiro. Por quê? Eu digo esse não para não maduro. Se esse não é baseado na dívida afetiva, porque se eu aceitar, depois, lá na frente, eu me sinto na dívida com a Eliuma, eu não vou conseguir dizer não para ela. Entendeu a lógica, Cleusa? Então, tem nãos que você dá que parece que você está sabendo falar não, mas não é. É uma dívida afetiva. E aí a pessoa que tem essa dívida afetiva aceita convites. Olha, eu convidei uma pessoa para vir para o aniversário da minha filha, essa pessoa veio, trouxe lá os filhos dele e tal. Aí depois, em outro momento, essa pessoa me convidou para o aniversário que eles iam fazer, mas eu não podia ir. Mas como é que eu não vou, se a pessoa veio no meu? Entendeu, Rosângela? Isso a gente pode falar, porque aí é uma troca, tudo bem, mas se isso for de muito sofrimento, eu não podia ir de jeito nenhum, mas eu tinha uma dívida afetiva com a pessoa, então eu não podia dizer não, eu tinha que dizer sim. Pode, tem muito, o assunto é profundo, muito profundo. Vamos lá, e você, Leidiane? Leidiane? 31. 31, ele esgotamento. O 31 é assim, ó, quando a pessoa fica tão cansada, na vida infantil era assim, os pais sobrecarregavam a criança com vários tipos de tarefa, a criança ficava esgotada, e a criança, por estar esgotada, ela não conseguia dizer não. Na vida adulta, esse esgotamento vem assim, imagina um final de tarde que você já está muito cansada e a pessoa te diz não e a pessoa te pede algo, você diz sim, porque você está esgotada. É nesse sentido, porque quando você fala não, requer que um processamento, exige de você muito. E aí, como você está esgotada, você está cansada, é melhor dizer sim. Na vida adulta, é quando a pessoa, ela te cansa. Você diz sim porque você já está cansada. Sabe aquela pessoa na vida da criança é assim, os pais, elas pedem algo para a criança diz não. Aí os pais insistem. Vai, e aí a criança diz não. Aí os pais ficam batendo na mesma tecla. Aí a criança passa a dizer sim porque já não aguenta mais o pedido, não aguenta mais a insistência dos pais. É quando você diz sim por esgotamento. Quando você está muito cansado, às vezes você acaba dizendo sim. Aí você fala, se eu estou cansado, eu não deveria dizer não, mas é porque você não consegue ter força para bancar o não. Tá? E você, Rosângela? Agora meu número é 1. O número 1? Ele já saiu? Não, não saiu não. O número 1
é pais que não aceitam não da criança e vira ameaça. Seria assim, ó, quando a criança ela diz não para os pais, e aí os pais fazem várias ameaças para a criança. Eu já fiz isso com minha filha, mas já me recuperei, já reparei, já sintonizei. A minha filha, ela estava ali fazendo jiu-jitsu e ela não queria ir. E aí eu peguei e falei assim, se você não for também, eu não vou ficar com você dia de domingo. Eu comecei a fazer várias ameaças para ela. Falar, quando você precisar de mim também, eu vou dizer não. Então, é quando o seu não sofre ameaças. Provavelmente você já se identificou que isso é muito comum nos relacionamentos. A pessoa diz não, você diz não, aí a pessoa te joga um monte de ameaças. Ela comigo mais. Então, é tipo isso, né? O não é perigoso. Os pais fazem muito isso, né? Isso aí eu fazia muito, mas eu já parei. Fazia muito com minha filha, né? Eu mandei ela agradecer uma pessoa pelo que uma pessoa fez, aí ela disse que não queria fazer, aí eu ia brincar com ela, aí eu peguei e falei, também já não vou brincar mais com você, não. Vai pro seu canto, eu vou pro meu, entendeu? Aí ela falou, não, eu agradeço. Aí depois eu revi que não foi legal, aí ela falou, eu agradeci porque eu fui obrigada. Eu falei, não, filha, quando você não quiser, foi errado, aí eu fui lá e consertei. Mas eu enchi um monte de ameaça, porque é difícil ouvir o não, né? Porque isso é aquilo que ele falou, falar um não e aceitar um não. E normalmente quem tem dificuldade de falar não, tem dificuldade de aceitar o não também. E maturidade é saber aceitar o não e também saber falar o não. É os dois. Eu pensava que eu não tinha dificuldade de aceitar o não. Quando eu comecei a receber os não, que eu fui ver, falei, gente, como eu tenho dificuldade de aceitar não. Tinha, né? Que agora eu estou melhorando, mas ainda tem, sempre a gente tem. Eu tenho certeza absoluta que nunca mais vocês vão olhar para um pedido, para um sim, para um não, da mesma forma depois desse curso. É impossível. É impossível. Vocês vão ver vários pedidos que vocês vão receber. Certo, gente? Então, a partir de hoje, falar um não e o sim com muito mais clareza, entendimento e os não e o sim mais poderosos. Forte abraço.